Os gêmeos do milionário choravam sem parar, noite após noite, fazendo toda a mansão tremer de desespero. Nenhum médico, nenhuma enfermeira, nem mesmo os remédios mais caros conseguiam acalmá-los. Até que, finalmente, uma nova babá se aproximou com um olhar misterioso. Sussurrou algo em seus delicados ouvidos. E, num instante, o impossível aconteceu. O que se seguiu deixou todos boquiabertos. A chuva batia monotonamente nas janelas da elegante mansão nos arredores de São Paulo, como se a própria natureza chorasse junto com os moradores da casa. Ricardo Almeida estava parado perto da janela panorâmica de seu escritório, observando as gotas escorrendo pelo vidro. Cada uma delas o lembrava das lágrimas que há 8 meses não paravam de correr naquela residência. A casa, que antes fervilhava de vida e risadas, agora parecia um museu de tristeza. Os móveis elegantes estavam cobertos por uma fina camada de poeira, e as paredes pareciam absorver cada som, abafando-o em um silêncio hostil. Apenas do andar de cima vinham as vozes, não de riso, mas de choro. Sempre de choro. Ricardo fechou os olhos e passou a mão pelo rosto. 34 anos, um império tecnológico avaliado em milhões, título de melhor empresário do ano, e ainda assim sentia-se um completo fracasso. Nos negócios, ele conseguia antecipar cada movimento da concorrência, resolver os problemas logísticos mais complicados, mas, diante das lágrimas de seus filhos de 5 anos, era impotente. Sérgio e Samuel. Os gêmeos que antes enchiam a casa com seu barulho alegre, agora choravam quase sem parar. Desde a morte de Ana em um acidente de carro, cada dia era uma batalha. Não com clientes ou investidores, mas com o desespero de 2 garotinhos que não conseguiam entender por que a mamãe não voltaria mais. O som do choro lá de cima se intensificou novamente. Ricardo suspirou pesadamente, verificando as horas em seu relógio dourado, um presente de Ana em seu 3º aniversário de casamento. Eram 9h30 da manhã, e as crianças choravam desde as 6. Mais uma babá. Seria a 25ª? 30ª? Aparentemente, também havia desistido. Subiu as escadas, preparando-se mentalmente para mais uma despedida. Parou em frente à porta do quarto das crianças, ouvindo as palavras familiares. Desculpe, Sr. Almeida, mas isso ultrapassa minhas capacidades. Essas crianças precisam de ajuda especializada, não de uma babá. Beatriz Costa, uma mulher acima dos 50 anos, com 20 anos de experiência, estava com uma mala na mão. Seu rosto, normalmente sereno, expressava impotência e exaustão. Entendo, respondeu Ricardo, embora no fundo sentisse uma onda de desespero crescendo. Quanto lhe devo por... Nada, ela balançou a cabeça. Esses meninos sofrem de uma forma que não consigo curar. Precisam de alguém que entenda a dor deles. Após a saída dela, Ricardo entrou no quarto. Sérgio e Samuel estavam sentados em um canto, abraçados, soluçando silenciosamente. Ao verem o pai, nem sequer levantaram a cabeça. Era o pior tipo de choro, quieto, impotente, cheio de resignação. Ricardo ajoelhou-se ao lado deles, estendendo as mãos hesitantemente. Quando tentou abraçá-los, Sérgio se afastou ainda mais para o canto. O papai também vai embora, sussurrou Samuel entre lágrimas. Todo mundo vai embora. A mamãe foi embora, as babás vão embora. O coração de Ricardo se partia em 1000 pedaços. Não sabia o que dizer. Todas as tentativas de explicar, consolar, prometer, terminavam em fracasso. As crianças se fechavam em sua casca de dor, que ninguém conseguia penetrar. Naquela noite, quando os meninos finalmente adormeceram de exaustão, Ricardo sentou-se em seu escritório, olhando para as páginas em branco de currículos. As agências de babás haviam parado de lhe enviar candidatas. A notícia se espalhou rápido. A casa dos Almeida era um lugar onde ninguém aguentava por muito tempo. Olhou para a foto de Ana em cima da mesa. Ela sorria para ele, segurando nos braços os bebês, Sérgio e Samuel. Parecia feliz. Ela realmente era? Ultimamente,
Ele começara a se perguntar se a conhecia bem, se percebia todas as emoções dela ou se estava apenas muito ocupado com o trabalho. É o que devo fazer, sussurrou para a foto. Como posso ajudá-los? O silêncio foi a única resposta. Lá fora, a chuva continuava a bater nas janelas, e de algum lugar lá de cima vinha mais um soluço abafado. Ricardo apoiou a cabeça nas mãos, sentindo a impotência tomá-lo completamente. Ainda não sabia que a manhã seguinte traria a mudança que ele tanto esperava. A manhã foi recebida por Ricardo com o som da campainha. Eram 7h30, muito cedo para uma visita, muito tarde para um chamado noturno. Abriu a porta, esperando um entregador ou talvez mais um representante comercial. Mas ali estava uma jovem. Tinha talvez 23 anos, cabelos claros trançados em um rabo de cavalo simples e olhos calmos, azul acinzentados. Estava modestamente vestida. Uma saia escura, uma blusa branca, sapatos confortáveis. Em suas mãos, segurava uma pequena pasta e sorria calorosamente, apesar de Ricardo a encarar com um ceticismo evidente. Bom dia. Meu nome é Lívia Maia, disse ela com uma voz calma e melodiosa. Vim por causa do emprego. Babá para as crianças. Ricardo franziu a testa. Nenhuma agência o havia informado sobre uma nova candidata. Ele já ia fechar a porta quando do andar de cima veio o som familiar. Sérgio e Samuel choravam novamente. Desta vez era um choro desesperado, cheio de uma dor que penetrava cada célula do corpo. Lívia não se moveu, não fez uma careta, não recuou, não olhou com pena como as outras babás. Em vez disso, seus olhos ganharam ainda mais calor. Há quanto tempo eles choram assim? E perguntou ela gentilmente. Há 2 horas, respondeu Ricardo, sentindo-se subitamente envergonhado. Ouça, não sei qual agência a mandou, mas... Nenhuma, ela o interrompeu calmamente. Moro perto. Ouvi falar da situação de vocês. Pensei que talvez pudesse ajudar. Ricardo olhava para ela com incredulidade. Quem nos dias de hoje simplesmente aparecia e oferecia ajuda a estranhos? Especialmente quando essas pessoas tinham a reputação de empregadores insuportáveis. Você tem filhos? Experiência? E perguntou, embora no fundo já soubesse que não a contrataria. Ela era muito jovem, muito normal. Não tenho filhos, admitiu ela honestamente. Mas fui criada em orfanatos. Conheço a dor do abandono e da solidão. Entendo o que significa sentir falta de alguém que não voltará mais. Em sua voz não havia uma autoconfiança falsa, nem frases feitas sobre pedagogia. Havia apenas a verdade, crua, mas calorosa. O choro do andar de cima se intensificou. Ricardo suspirou e se afastou da porta. Por favor, entre, disse ele. Mas aviso, nenhuma babá aguentou mais de 1 semana. Meus filhos, eles passaram por algo terrível. Perderam a mãe há 8 meses. Lívia acenou com a cabeça, tirando o casaco. A casa claramente a afetou. Ela olhava ao redor com uma mistura de tristeza e compreensão. Viu a poeira nos móveis, as flores murchas no vaso, os brinquedos espalhados de forma caótica. É uma casa linda, disse ela baixinho. Dá para sentir que um dia foi cheia de amor. Ricardo parou no meio do caminho. Ninguém antes havia dito algo assim. Todos viam apenas o caos, a sujeira e crianças incontroláveis. Chegaram ao andar de cima, de onde o choro vinha cada vez mais claramente. Pela porta entreaberta, Ricardo viu a cena familiar. Sérgio e Samuel sentados no chão, no canto do quarto, abraçados, tremendo de choro. Seus rostos estavam vermelhos de lágrimas, os olhos inchados. Pareciam pequenos animais feridos. Lívia parou na soleira, observando a cena por um longo tempo. Então, para a surpresa de Ricardo, sentou-se de pernas cruzadas no chão, a uma certa distância dos meninos, e simplesmente esperou. O que você está fazendo? E perguntou ele em um sussurro. Ouvindo, respondeu ela igualmente baixo. Passaram talvez 10 minutos. O choro foi diminuindo gradualmente, substituído por um soluço silencioso. Só então Lívia falou, sua voz macia como seda. Eu sei que sentem muita falta da mamãe.
E sei que às vezes essa saudade dói tanto que dá vontade de chorar e chorar. Tudo bem. Sérgio e Samuel lentamente levantaram a cabeça. Pela primeira vez em meses, alguém não tentava acalmá-los, convencê-los de que tudo ficaria bem ou distraí-los. Alguém simplesmente compreendeu a dor deles. A mamãe não vai mais voltar, sussurrou Samuel. Não vai, concordou Lívia. E isso dói muito, muito. Mas sabem de uma coisa? A mamãe ainda está com vocês. No coraçãozinho, no sorriso, em cada momento bonito que passaram com ela. Ricardo ficou paralisado. Por 8 meses, ninguém, nem psicólogos, nem babás experientes, nem mesmo ele próprio, conseguiu tão simplesmente, tão naturalmente, chegar ao cerne do problema. Posso sentar mais perto? Perguntou Lívia gentilmente. Os meninos, ainda abraçados, assentiram com a cabeça. Lívia moveu-se 1 metro e sentou-se com eles em um triângulo. Como se chamava a mãe de vocês? Ana, respondeu Sérgio pela primeira vez em horas, emitindo algo além de um soluço. Ana, é um nome lindo, sorriu Lívia. Vão me contar sobre ela? E assim, pela primeira vez em meses, um silêncio caiu na casa dos Almeida. Não um silêncio de vazio e desespero, mas um silêncio cheio de esperança e compreensão. As 2 semanas seguintes passaram como um sonho. Ricardo observava com descrença enquanto sua casa recuperava lentamente a vida. Lívia não fazia nada espetacular, não introduzia métodos revolucionários de educação, nem aplicava truques psicológicos. Ela simplesmente estava ali. De manhã, aparecia pontualmente às 7, sempre com o mesmo sorriso caloroso. Preparava o café da manhã, não pratos elaborados, mas sanduíches simples, dispostos em pratos com formato de carinhas sorridentes. Sérgio e Samuel, que comiam mecanicamente há meses, de repente começaram a pedir mais. O que mais surpreendeu Ricardo foi que Lívia não evitava o assunto Ana. Pelo contrário, incentivava os meninos a falar sobre a mãe. Montou um cantinho especial na sala, que chamou de Lugar das Memórias. Havia uma mesinha com a foto de Ana, uma vela e lápis de cor. Quando sentirem muita falta da mamãe, podem desenhar um quadro para ela aqui, ou dizer algo importante, explicava às crianças. Ela ouve vocês. Sempre ouve. Ricardo inicialmente estava cético em relação a essa ideia. Não seria melhor ajudar as crianças a esquecer, seguir em frente? Mas quando viu Samuel desenhar a mãe com um vestido amarelo, o mesmo que ela usava na última manhã antes do acidente, entendeu que Lívia estava certa. As crianças não podiam esquecer. Precisavam aprender a viver com a memória. As noites também mudaram. Lívia introduziu um novo ritual. Antes de dormir, lia histórias para as crianças, mas não de livros. Eram contos sobre Mamãe Ana e seus 2 pequenos cavaleiros, nos quais Ana estava sempre presente como um anjo protetor. Lembram-se de como a mamãe cantava para vocês antes de dormir? E perguntava, e os meninos assentiam. Isso significa que a voz dela ainda está em seus corações. Fechem os olhinhos e escutem. Ricardo, às vezes, ficava em pé sob a porta, ouvindo essas conversas noturnas, e sentia algo em seu próprio coração curando-se lentamente. Lívia conseguia falar sobre Ana sem tristeza na voz, com calor, amor e respeito. Como se a morte não tivesse apagado a vida, mas lhe dado um novo, mais profundo significado. Uma noite, enquanto as crianças já dormiam, Ricardo convidou Lívia para um chá. Sentaram-se na cozinha, à mesa de madeira que Ana escolheu em seu primeiro aniversário de casamento. De onde a senhora sabe tudo isso? Perguntou ele, olhando para a jovem com admiração genuína. Essas formas de lidar com o luto, com a dor das crianças? Lívia mexeu o chá por um momento, como se procurasse as palavras certas. Eu disse ao Senhor que fui criada em orfanatos, disse ela finalmente em voz baixa. Fui abandonada como bebê. Não me lembro dos meus pais, mas durante toda a infância sonhei que alguém me contasse sobre eles. Que alguém dissesse que eles me amavam, que a partida deles não foi culpa minha. Em sua voz não havia mágoa,
Mas Ricardo percebeu uma sombra da antiga solidão em seus olhos. As crianças em orfanatos costumam chorar, continuou ela. Não apenas por fome ou frio. Choramos pela saudade do que nunca tivemos ou do que perdemos. Aprendi a ouvir esse choro e a entender o que cada um significa. Sinto muito, disse Ricardo sinceramente. Não preciso de pena. Ela sorriu suavemente. Esse passado me ensinou algo importante. Toda criança merece sentir-se amada e segura. Sérgio e Samuel tiveram essa sorte por 5 anos. Agora precisam aprender a carregar esse amor no coração, mesmo quando a mamãe não está fisicamente. Ricardo a olhava com crescente admiração. Aquela jovem, que poderia ter motivos para amargura e ressentimento, escolheu o caminho de ajudar os outros. Era mais forte do que ele. Um homem de sucesso que, diante da tragédia, se sentia impotente como uma criança. E o senhor, como lida com a perda da sua esposa? E perguntou ela de repente. A pergunta o surpreendeu. Ninguém perguntava sobre seus sentimentos há meses. Todos se concentravam nas crianças, como se sua dor fosse menos importante. Não estou lidando, admitiu ele honestamente. Tento ser forte pelos meninos, mas às vezes sinto que falhei como marido e pai. Talvez se eu passasse mais tempo com a família, se prestasse mais atenção ao bem-estar dela, se culpar não trará sua esposa de volta. Ela o interrompeu gentilmente. Mas pode ajudá-lo a se tornar um pai melhor para seus filhos que precisam muito de você. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Ricardo dormiu tranquilamente. De manhã, foi acordado não pelo choro das crianças, mas pelo riso delas. Um riso genuíno, sincero, vindo da cozinha. Ao descer, viu Sérgio e Samuel ajudando Lívia a fazer panquecas, sujos de farinha, da cabeça aos pés. Papai, gritou Samuel. Estamos fazendo panquecas como a mamãe. A Lívia disse que a mamãe com certeza ficaria feliz. Ricardo sentiu lágrimas nos olhos. Mas desta vez, não eram lágrimas de tristeza. Pela primeira vez em 8 meses, em sua casa soou o riso. E soou como a mais bela música do mundo. Um mês após a chegada de Lívia, a casa dos Almeida já lembrava o lugar que um dia fervilhava de vida. As crianças voltaram à rotina normal, brincavam, riam e até às vezes brigavam por brinquedos, o que Ricardo considerava o melhor sinal de retorno à normalidade. No entanto, em uma tarde de março, a paz foi perturbada de uma forma que ninguém esperava. Lívia estava com os meninos na sala, ajudando-os a montar um quebra-cabeça de castelos, quando de repente Sérgio parou no meio de uma frase. Não era o silêncio comum de uma criança absorta na brincadeira, mas um silêncio completo, perturbador. Quando Samuel perguntou sua opinião sobre uma peça, Sérgio apenas balançou a cabeça. Sérgio, diga algo, pediu o irmão. O menino abriu a boca, moveu os lábios, mas nenhum som saiu. Seus olhos mostravam medo. Ele não entendia o que estava acontecendo com ele. Lívia imediatamente se ajoelhou ao lado dele. Sérgio, você me ouve? Perguntou calmamente. O menino assentiu, mas ainda assim não disse uma palavra. Quando Ricardo voltou do trabalho, encontrou o caos. Samuel chorava, Sérgio estava sentado em um canto com os olhos arregalados e assustados, e Lívia tentava acalmar os 2 meninos ao mesmo tempo. O que aconteceu? Perguntou ele, ajoelhando-se ao lado dos filhos. O Sérgio parou de falar, sussurrou Samuel entre lágrimas. Ele tenta, mas não consegue. Ricardo sentiu o coração apertar no peito. Seria algum retrocesso? Todo o progresso do último mês fora uma ilusão? Os dias seguintes foram difíceis. Sérgio não emitiu uma palavra, embora claramente tentasse. Comunicava-se por gestos, acenos de cabeça, às vezes desenhos, mas a voz parecia tê-lo abandonado completamente. Lívia não entrava em pânico. Em vez disso, todas as noites sentava-se com Samuel em particular, enquanto Sérgio já dormia. Eu sei que você se preocupa com o seu irmão, dizia ela baixinho. Mas às vezes, quando estamos muito tristes ou com medo, nosso corpo reage de uma forma estranha. O Sérgio nunca mais vai falar?
Perguntou Samuel uma noite, a voz trêmula de medo. Vai, assegurou Lívia, mas ele precisa primeiro entender por que isso aconteceu. Após 3 dias de silêncio de Sérgio, Lívia finalmente chegou ao cerne do problema. Quando Ricardo voltou do trabalho, encontrou-a sentada com Samuel à mesa da cozinha. O menino chorava baixinho. Do que vocês estavam conversando? E perguntou ele, sentando-se ao lado. Samuel me contou porque Sérgio parou de falar, respondeu Lívia gentilmente. Não é verdade, Samuel? O menino enxugou o nariz com a manga e olhou para o pai com grandes olhos tristes. O Sérgio acha que se ele parar de falar, vai ficar quieto e a mamãe vai ouvi-lo de novo, sussurrou ele. Ele me disse ontem à noite que todas as vozes o atrapalham a ouvir a mamãe. Ricardo sentiu lágrimas nos olhos. Seu pequeno filho acreditava que o silêncio o aproximaria da mãe falecida. Onde está o Sérgio agora? E perguntou. No quarto da mamãe, respondeu Lívia. Deixei que ele fosse para lá. Às vezes precisamos encarar nossa dor para entendê-la. Ricardo hesitou por um momento. O quarto de Ana ficara fechado por 8 meses. Ele não conseguia entrar lá sem chorar, quanto mais uma criança de 5 anos. Mas quando chegou ao andar de cima e abriu a porta, viu Sérgio sentado na cama da mãe, abraçando a almofada dela. Ele não chorava, apenas sentava-se em silêncio, como se realmente esperasse algum sinal. Ricardo entrou silenciosamente e sentou-se ao lado do filho. Por um longo tempo ficaram em silêncio, ambos imersos em memórias. Finalmente, Ricardo ousou quebrar o silêncio. Sabe, Sérgio, a mamãe sempre dizia que tinha as 2 vozes mais maravilhosas do mundo, as vozes dos seus filhos. Dizia que quando você e Samuel riam ou contavam sobre suas aventuras, ela era a pessoa mais feliz do mundo. Sérgio levantou a cabeça e olhou para o pai. Você acha que a mamãe gostaria que você parasse de falar? Continuou Ricardo gentilmente. Ou talvez ela gostaria de ouvir você contar o que fez hoje? Os lábios do menino tremeram. Tentou dizer algo, mas ainda nenhum som saía. Naquela noite, Lívia propôs algo novo. Sérgio, sei que você quer conversar com a mamãe, disse ela, sentando-se com os 2 meninos à mesinha no lugar das memórias. Mas sabe que a mamãe pode ouvir você de várias formas? Ela pegou um caderno colorido e o colocou na mesa. Este será o diário para a mamãe. Podemos escrever ou desenhar nele tudo o que quisermos dizer a ela. E quando você encontrar sua voz, poderá ler tudo em voz alta para ela. Sérgio pegou um lápis de cor e começou a desenhar. Era uma imagem de 3 figuras. Ele, Samuel e uma mulher alta com um vestido amarelo. Abaixo desenhou um coração. É um desenho lindo, disse Lívia. Vejo que você ama muito a mamãe. Sérgio assentiu e, para surpresa de todos, sussurrou a primeira palavra em 4 dias. Muito. Samuel bateu palmas. Ricardo sentiu a gratidão encher seu coração e Lívia sorriu calorosamente. Isso é maravilhoso, Sérgio, disse ela. A mamãe certamente ouviu. Naquela noite, pela primeira vez em dias, todos dormiram tranquilamente. Sérgio ainda não falava normalmente, mas a primeira palavra foi dita, e todos sabiam que era o início do retorno à vida. O segundo mês de trabalho de Lívia na casa dos Almeida trouxe não apenas o retorno da fala de Sérgio, mas algo muito mais profundo, um vínculo genuíno entre ela e toda a família. As crianças não só pararam de chorar, mas começaram a rir, planejar o futuro e até mesmo aprontar de vez em quando como crianças, normais de 5 anos. Ricardo observava essas mudanças com admiração crescente pela jovem que se encaixou tão naturalmente em suas vidas. Lívia não era apenas uma babá, era alguém que trouxe a casa de volta à vida. Em uma noite de abril, quando as crianças já dormiam, Ricardo e Lívia sentaram-se no jardim, tomando chá. O ar cheirava a lilás e as primeiras estrelas apareciam no céu. Lívia, começou Ricardo, hesitando por um momento. Queria dizer, o que você fez pelos meus filhos é um milagre. Não sei como conseguiu, mas... Não foi um milagre, ela o interrompeu gentilmente. Foi amor.
Seus filhos precisavam de alguém que entendesse a dor deles e não a ignorasse. Como você sabia que essa era a chave? Lívia ficou em silêncio por um momento, olhando para as estrelas. Quando eu tinha 8 anos, fui para um orfanato em Curitiba, disse ela em voz baixa. O lar anterior era difícil. Eu era muito triste, chorava todas as noites. As cuidadoras tentavam me consolar, dizendo que tudo ficaria bem, que eu precisava esquecer o passado. Mas havia uma senhora, a dona Eva, que certa noite sentou-se ao pé da minha cama e disse: eu sei que dói muito. Você pode me contar sobre isso? Ricardo ouvia em silêncio, sentindo que era uma história muito pessoal. Essa conversa mudou minha vida. Continuou Lívia. Pela primeira vez, alguém não tentou me provar que minha dor era infundada. Dona Eva me ensinou que é possível carregar a tristeza no coração e, ao mesmo tempo, encontrar alegria na vida. Por isso você se tornou babá? Por isso me tornei uma pessoa que acredita no poder curador do entendimento, respondeu ela com um sorriso. Naquela noite, Ricardo demorou a dormir. Pensou nas palavras de Lívia, em sua difícil infância, em como ela transformou seu próprio sofrimento em uma ferramenta para ajudar os outros. Pela primeira vez em meses, sentiu algo mais do que gratidão. Sentiu admiração, respeito e talvez até... Não, era impossível. Era cedo demais para tais sentimentos. No dia seguinte, uma visita inesperada chegou que mudaria tudo. Ricardo estava no escritório quando sua secretária o informou que sua irmã estava esperando. Sofia Almeida, 5 anos mais velha, sempre elegante e confiante, trabalhava em Londres como advogada internacional. Desde o funeral de Ana, eles se contatavam esporadicamente. Sofia, o que te traz ao Brasil? E Ricardo se levantou da mesa, surpreso. A irmã se aproximou e deu um tapinha em seu ombro. Um gesto sem calor, mais oficial do que familiar. Fiquei preocupada com você, Ricardo. Com você e com os meninos, disse ela, sentando-se na poltrona para visitantes. Em Londres chegam notícias preocupantes. Que notícias? Que você contratou uma garota jovem sem experiência para cuidar das crianças. Que a casa está em ruínas. Que você não está se saindo bem após a morte da Ana. Ricardo franziu a testa. De onde Sofia tinha essas informações? E, acima de tudo, por que eram tão distantes da verdade? Pelo contrário, respondeu ele calmamente. Lívia é uma babá maravilhosa. Os meninos, pela primeira vez em meses, estão felizes. Lívia? Sofia ergueu a sobrancelha. Quantos anos ela tem? 20? 21? Ricardo, são crianças traumatizadas. Não brinquedos para uma garota que precisa de cuidados ela mesma. Ela tem 23 anos e mais empatia do que todas as babás qualificadas juntas. Empatia? Sofia soltou uma risada. Ricardo, você se apaixonou por ela? A pergunta o atingiu como um raio. Não porque era ofensiva, mas porque... Será que ela poderia estar certa? Isso é ridículo, disse ele, mas as palavras soaram pouco convincentes, até em seus próprios ouvidos. Não é ridículo, é trágico. Sofia inclinou-se para a frente. Ricardo, sua esposa morreu há menos de 1 ano. Você está ferido, sozinho, seus filhos estão sofrendo. Você não consegue pensar claramente. Essa garota está se aproveitando da sua situação. Lívia não se aproveita de ninguém. Ela mora na sua casa, ganha dinheiro, senta-se confortavelmente, enquanto você perde a sanidade. Ricardo levantou-se bruscamente. Não vou permitir que você fale assim de alguém que salvou meus filhos. Salvou. Sofia também se levantou. Ricardo, ouça a si mesmo. Você está apaixonado por essa garota como um adolescente. E ela? Uma órfã jovem, bonita, sem teto, apareceu sob o teto de um milionário. Quais você acha que são as motivações dela? As palavras da irmã foram como golpes. Não porque Ricardo acreditasse nelas, mas porque semearam a primeira semente de dúvida. E se realmente tivesse se apaixonado por Lívia? E se sua gratidão tivesse se transformado em algo mais profundo? E se Sofia estivesse certa sobre as motivações de Lívia? Sofia, acho que você deveria ir agora, disse ele baixinho.
Acho que deveria ficar por alguns dias, respondeu ela, pegando sua bolsa. E dar uma olhada nessa situação de perto. Como sua irmã, tenho o dever de cuidar de você e dos meus sobrinhos. Quando Sofia saiu, Ricardo afundou pesadamente na poltrona. Pela primeira vez em semanas, sentiu preocupação, não com as crianças, mas consigo mesmo, com seus sentimentos, que de repente se tornaram tão complicados que ele não conseguia entendê-los. Naquela noite, olhando pela janela para o jardim cercado, onde no dia seguinte brincaria com as crianças e Lívia, ele se fez uma pergunta que o assombraria pelos dias seguintes. Ele realmente amaria aquela jovem? E se sim, isso significaria trair a memória de Ana? Sofia apareceu na casa dos Almeida na manhã seguinte, quando Ricardo já estava no trabalho. Lívia estava ajudando os meninos a se vestirem para um passeio no parque, quando ouviu a campainha. Atrás da porta estava uma mulher elegante acima dos 30, vestida com um tailleur caro e saltos altos. Seus cabelos escuros estavam perfeitamente arrumados e a maquiagem impecável. Emanava uma aura de poder e confiança que imediatamente criou tensão. Bom dia. Sou Sofia Almeida, irmã de Ricardo, disse ela, avaliando Lívia de cima a baixo. E a senhora é, presumivelmente, a famosa babá, Lívia Maia, respondeu ela calmamente, estendendo a mão para cumprimentar. Des, é um prazer conhecê-la. Sofia apertou sua mão levemente, como se relutasse. Onde estão os meninos? E perguntou, entrando sem ser convidada. Sérgio! Samuel! Chamou Lívia em direção às escadas. Tia de vocês chegou. As crianças desceram com um grito alegre. Há meses não viam a tia Sofia, que sempre lhes trazia presentes do exterior. Tia Sofia. Aí Samuel se jogou em seus braços. Sofia abraçou os meninos, mas seu olhar continuava fixo em Lívia. Ela observava cada movimento dela, cada palavra. Como vocês estão, meus tesouros? E perguntou ela docemente, mas em sua voz havia artificialidade. Senti saudade de vocês. Nós também, Bise gritou Sérgio. Agora temos a Lívia. Ela nos conta sobre a mamãe e nos ensina a fazer panquecas. Ah, é? Sofia olhou para Lívia de forma significativa. Isso é muito gentil. Nas 2 horas seguintes, Sofia observou cada ação de Lívia. Viu como a jovem ajudava pacientemente os meninos a amarrar os cadarços. Como ouvia suas histórias sobre os sonhos, como reagia naturalmente às suas necessidades. Mas em vez de apreciar aquele cuidado, ela procurava falhas. A senhora não acha que os meninos deveriam ser mais independentes? Dina perguntou quando Lívia ajudou Samuel a fechar o casaco. Na idade deles, já deveriam saber lidar com essas coisas. Eles aprendem gradualmente, respondeu Lívia gentilmente. Depois do que passaram, precisam da certeza de que alguém está cuidando deles. E quanto à disciplina? Parece que eles estão muito mimados. Lívia não respondeu, mas Sérgio se aproximou da tia. Tia, a Lívia não nos pune, mas diz a verdade quando fazemos algo errado. É melhor do que gritar, disse com sinceridade infantil. Sofia sorriu rigidamente. Após voltarem do parque, enquanto as crianças brincavam no jardim, Sofia se aproximou de Lívia, que preparava o almoço. Por favor, sente-se, disse com aparente cordialidade. Gostaria de conversar com a senhora. Lívia largou a faca e sentou-se à mesa da cozinha. Sentiu a tensão pairando no ar. Quantos anos a senhora tem? Começou Sofia diretamente. 23. Experiência em cuidar de crianças. Trabalhei em um orfanato. Ajudei em um jardim de infância. Cuidei dos filhos de amigos. Nenhuma formação pedagógica formal. Não, mas nenhuma referência de agência? Não, vim sozinha, porque... Por quê? Sofia inclinou-se para frente como um predador. Lívia sentiu o coração começar a bater mais rápido. Reconhecia aquele tom. As babás relutantes no orfanato o usavam quando queriam humilhá-la. Porque eu vi que essa família precisava de ajuda, respondeu ela, tentando manter a calma. Ah, é? E a senhora pensou, aqui está um viúvo rico com filhos. É a minha chance? Não! Lívia levantou-se bruscamente.
Nunca pensei assim. Ah, e como pensou? A de Sofia também se levantou. Uma garota jovem, bonita, sem família, sem casa, sem perspectivas. Aparece sob o teto de um milionário. O que há de incomum nisso? Eu me apaixonei por essas crianças, disse Lívia, sentindo lágrimas nos olhos. Elas precisavam de amor e compreensão. Só isso. Você se apaixonou pelas crianças ou pelo pai delas? A pergunta atingiu Lívia como um tapa. Não porque fosse infundada, mas porque... Será que ela poderia estar certa? Seriam seus sentimentos por Ricardo algo mais do que gratidão e respeito? Não sei do que a senhora está falando, sussurrou ela. Oh, a senhora sabe muito bem, disse Sofia triunfantemente. A senhora vê em meu irmão um resgate de uma situação de vida difícil. Uma casa, segurança, talvez até amor. Mas não se esqueça, ele é suscetível a manipulações. Eu não o manipulo, gritou Lívia. Talvez não conscientemente. Mas você realmente acha que uma órfã jovem e um viúvo rico são uma coincidência? Nesse momento, Sérgio e Samuel correram para a cozinha. Por que a Lívia está chorando? E perguntou Samuel, aproximando-se de sua babá. Lívia enxugou as lágrimas rapidamente. Nada aconteceu, querido. A tia e eu estávamos apenas conversando. Mas Sérgio, que se tornou muito sensível aos humores dos adultos, aproximou-se da tia. Tia, por que você está sendo má com a Lívia? Ela é boa. Sofia agachou-se perto do menino. Querido, adultos às vezes precisam conversar sobre assuntos difíceis. Estou preocupada com vocês. Mas nós não estamos mais preocupados, disse Samuel. A Lívia nos faz sentir bem. Naquela noite, quando Ricardo voltou para casa, encontrou uma atmosfera estranha. As crianças estavam calmas, mas Lívia parecia abatida e Sofia muito satisfeita consigo mesma. Como foi o dia? Perguntou ele. Maravilhoso, respondeu Sofia. Finalmente conheci a senhorita Lívia, uma experiência muito interessante. Lívia não disse nada, mas Ricardo notou que ela evitava seu olhar. Pela primeira vez em semanas, sentiu preocupação. A visita da irmã já havia começado a perturbar a paz que eles haviam reconstruído com tanto custo. O terceiro mês de presença de Lívia na casa dos Almeida deveria ser um tempo de fortalecimento de laços, mas a visita de Sofia complicou tudo. A irmã de Ricardo prolongou sua estadia, alegando que precisava garantir o bem-estar dos sobrinhos. Todos os dias, ela minava a autoridade de Lívia com pequenas observações, perguntas aparentemente inocentes e sugestões. Você não acha, Ricardo, que os meninos passam tempo demais nesse diário para a mamãe? Disse ela durante o jantar. Isso pode ser prejudicial. Isso os ajuda a processar o luto, respondia Ricardo, mas em sua voz ouviam-se as primeiras notas de incerteza. Talvez no começo. Mas depois de 3 meses, eles não deveriam aos poucos seguir em frente? Lívia sentia que cada pergunta minava seu método. E o pior era que ela mesma começava a se perguntar, talvez Sofia estivesse certa. Talvez seu método apenas prolongasse o processo de luto, em vez de finalizá-lo. Uma noite, enquanto Ricardo colocava as crianças para dormir, Sofia aproximou-se de Lívia, que lavava a louça. Preciso te dizer algo, disse ela em voz baixa. Encontrei algo que pode te interessar. Ela tirou uma pasta de sua bolsa. O que é isso? Ele perguntou Lívia, secando as mãos com um pano. Documentos sobre esta propriedade. Estudei-os hoje à tarde. Sofia abriu a pasta e tirou fotos antigas. Você reconhece alguém? Lívia olhou para a foto em preto e branco e sentiu o coração parar no peito. Na fotografia havia uma jovem em uniforme de empregada. E ao fundo estava a mesma casa, as mesmas escadas, o mesmo jardim. Essa mulher trabalhou aqui como camareira nos anos 90, continuou Sofia. Chamava-se Maria Maia. Lívia sentiu as pernas fraquejarem. Maia, seu sobrenome. Seria possível? Ela morava em um pequeno quarto no sótão. Trabalhou para os avós de Ricardo por 2 anos e depois desapareceu subitamente. Sem aviso, sem explicação. Sofia fazia pausas dramáticas. Ela estava grávida. Como...
Como a senhora sabe disso? Sussurrou Lívia. Dos documentos pessoais, preservados no arquivo da empresa do avô. Sofia inclinou-se mais perto. Sua mãe por acaso não se chamava Maria? Lívia não conseguia responder. Nos orfanatos, disseram-lhe apenas que foi deixada como bebê sem nenhuma informação sobre os pais. Isso significa que eu... Lívia não conseguiu terminar a frase. Isso significa que sua presença aqui não foi um acaso, disse Sofia com um tom triunfante. Você realmente acredita que simplesmente sentiu a necessidade de ajudar essa família? Subconscientemente sabia que esta era a sua casa. Você nasceu aqui. Lívia apoiou-se no balcão da cozinha. Tudo de repente fez sentido. A estranha sensação de familiaridade que a acompanhava desde o primeiro dia. A forma como instintivamente encontrava as coisas na casa. Como se sentia natural nesses cômodos. Mas por que a senhora está me dizendo isso? Perguntou ela com a voz fraca. Porque quero que você entenda o que realmente está acontecendo. Você não se apaixonou por essas crianças por pura bondade. Foi uma necessidade subconsciente de recuperar o que sua mãe perdeu. Uma casa, segurança, posição social. Expulsa? Você acha que os avós de Ricardo permitiriam que uma camareira grávida ficasse? Eram tempos diferentes. A garota foi demitida e depois... Sofia deu de ombros. Claramente ela não conseguiu lidar com a criança. Lívia sentiu o mundo girar ao seu redor. Sua mãe trabalhou naquela casa. Talvez tenha sido maltratada pela família Almeida. E agora ela cuida dos filhos deles. O que a senhora quer me dizer com isso? Perguntou, embora no fundo do coração já soubesse a resposta. Quero que seja honesta consigo mesma. Seus sentimentos por Ricardo, essa ligação com as crianças, isso não é amor. É um desejo subconsciente de recuperar o que sua mãe perdeu. Uma casa, segurança, posição social. Naquela noite, Lívia não conseguiu dormir. Deitou-se em seu pequeno quarto no sótão, o mesmo sótão onde talvez sua mãe tivesse morado, e pensou em tudo o que ouviu. Será que Sofia estava certa? Seus sentimentos por Ricardo e pelas crianças eram reais ou apenas um desejo subconsciente de vingança pelas injustiças cometidas contra sua mãe? No dia seguinte, ela estava ausente. Mecanicamente realizava suas tarefas, mas as crianças notaram a diferença imediatamente. Lívia, por que você está triste? Perguntou Sérgio durante o café da manhã. Não estou triste, querido. Ela mentiu. Está sim, insistiu Samuel. Você não está sorrindo como sempre. Ricardo também notou. Quando as crianças saíram para o jardim, ele se aproximou de Lívia. Tudo bem? Tchê, perguntou ele. Você parece diferente. Lívia queria contar a ele sobre a conversa com Sofia, sobre a descoberta sobre sua mãe, sobre todas as dúvidas que de repente preenchiam seu coração. Mas quando olhou em seus olhos, os mesmos olhos que a olhavam com preocupação há 3 meses, não conseguiu. Estou apenas um pouco cansada, disse ela. Mas Ricardo viu mais. Viu como Lívia evitava seu olhar, como realizava mecanicamente tarefas que antes fazia com paixão. E pela primeira vez em meses, sentiu medo, não das crianças, mas de que Lívia estivesse se afastando deles emocionalmente. Naquela noite, quando Sofia já tinha ido dormir, ele a encontrou no jardim. Ela estava sentada em um banco, olhando para as estrelas. Lívia, começou ele com cautela. Se minha irmã disse algo que te magoou... Não, ela o interrompeu rapidamente. Sofia é muito gentil. Nos conhecemos desde crianças. Sei quando você mente. Por um momento sentaram-se em silêncio. Finalmente, Lívia virou-se para ele. Ricardo, você nunca se perguntou por que foi tão fácil para mim entender seus filhos? Por que me encaixei tão naturalmente neste lugar? Pensei que fosse um dom, respondeu ele honestamente. Um dom de empatia. E se não foi um dom? E se foi alguma manipulação subconsciente? Ricardo a olhava com preocupação. Aquelas não pareciam palavras de Lívia. Pareciam uma sugestão de alguém. Lívia, o que realmente aconteceu? O dia seguinte trouxe uma descoberta que mudaria tudo. Preocupado com o estado de Lívia,
Ricardo decidiu procurar respostas em sua própria casa. Ao voltar do trabalho, foi ao escritório do avô no térreo, um cômodo que raramente visitava, mas que poderia esconder documentos do passado. Em um armário antigo, atrás de pastas de impostos, encontrou algo que não procurava, uma caixa com pertences pessoais de Ana, que alguém deve ter guardado após sua morte. Primeiro, quis fechar a caixa e colocá-la de volta. Muita dor estava ligada aos objetos da esposa, mas algo o deteve. O canto branco de um envelope saindo de uma echarpe violeta que Ana usava no último verão antes do acidente. Tirou o envelope. Seu nome estava escrito nele na caligrafia característica da esposa. Não havia data, mas o papel parecia fresco. Com as mãos trêmulas, abriu a carta. Meu querido Ricardo, se você está lendo estas palavras, significa que eu já não estou mais aqui. Sei que parece dramático, mas ultimamente penso muito na morte. Não porque a deseje, mas porque me sinto tão cansada da vida. Não consigo dizer isso olhando em seus olhos, mas desde o nascimento dos meninos, luto com o sentimento de que sou uma mãe fracassada. Vejo outras mulheres que parecem tão naturais no papel de mãe, e eu muitas vezes me sinto perdida e impotente. Você trabalha cada vez mais. Os meninos crescem e precisam de mais atenção, e eu tenho a sensação de que falhei com todos. Às vezes, quando choram e não consigo acalmá-los, penso que eles estariam melhor sem mim. Não sei se você lerá esta carta um dia, mas se isso acontecer, quero que saiba que não foi culpa sua. Eu amei você e os meninos mais do que a minha vida, mas o amor às vezes não é suficiente para vencer a escuridão na cabeça. Encontre alguém que seja uma mãe melhor para Sérgio e Samuel. Alguém que possa dar a eles o que eu não consegui. Sempre sua Ana. Ricardo afundou na poltrona, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. Sua esposa sofria e ele não percebeu. Muito ocupado com o trabalho, muito confiante de que tudo estava bem, não viu a dor dela. A carta também explicava algumas coisas dos últimos meses antes do acidente. Por que Ana estava frequentemente ausente, por que às vezes chorava sem motivo, por que evitava conversas sobre o futuro. Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. Foi para a cozinha, onde Lívia estava sentada à mesa tomando chá. Não consegue dormir? Perguntou ele baixinho. Não, respondeu ela sem levantar a cabeça. E você? Sentou-se ao lado dela e por um momento ficaram em silêncio. Lívia, hoje encontrei algo que quero te mostrar, disse ele finalmente, estendendo a carta. Ela a leu lentamente, e seus olhos gradualmente se encheram de lágrimas. Ela sofria de depressão, sussurrou ela. Sim, e eu não percebi. A voz de Ricardo era cheia de dor. Eu estava tão focado no trabalho, na construção de um império, que não vi minha esposa se desmoronando. Lívia olhou para ele com amor e compaixão. Não é sua culpa, Ricardo. De quem, então? Eu era o marido dela. Deveria ter sabido, deveria ter ajudado. Às vezes, as pessoas escondem a dor tão bem que nem os mais próximos a veem. Ana fazia isso por amor. Não queria te preocupar. Ricardo olhou para Lívia, para aquela jovem que em 3 meses deu aos seus filhos mais amor e compreensão do que a maioria das pessoas em toda a vida. Sabe qual é a pior parte? Disse ele baixinho. Ana escreveu que eu deveria encontrar alguém que fosse uma mãe melhor para os meninos. E eu acho que já a encontrei. Lívia levantou a cabeça bruscamente. Ricardo, sei que é loucura. Sei que você é jovem, que merece alguém melhor. Mas o que você tem feito por Sérgio e Samuel é exatamente o que Ana escreveu. Você é essa pessoa. Lívia sentiu o coração começar a bater mais rápido. Era uma confissão que ela esperava, sem perceber. Mas ao mesmo tempo as palavras de Sofia voltaram a ela com força redobrada. Você não pode dizer isso, sussurrou ela. Por quê? Porque talvez não seja verdade. Talvez apenas esteja misturando a sua esposa com você e você não esteja pensando claramente. Lívia, o que está acontecendo com você? Há 2 dias você está diferente. O que Sofia te disse? Por um longo momento, Lívia lutou consigo mesma.
Finalmente, contou-lhe sobre a conversa com Sofia, sobre a foto de sua mãe, sobre todas as dúvidas que preenchiam seu coração. Ricardo a ouviu em silêncio, e seu rosto ficava cada vez mais sombrio. "E você acreditou nela?" perguntou ele no final. "Não sei em que acreditar", respondeu ela honestamente. "É possível que eu tenha buscado esta casa subconscientemente, que meus sentimentos por vocês sejam apenas algum tipo de complexo." Ricardo levantou-se e caminhou até a janela. "Sofia sempre foi ciumenta", disse ele baixinho. "De tudo. Do meu sucesso, da felicidade que eu tinha com Ana. E agora ela tem ciúmes de você." "De mim? Porque você vê o que ela nunca teve. Você vê uma família de verdade que se forma não por obrigação, mas por amor." Virou-se para ela. "Lívia, você se lembra do primeiro dia em que acalmou as crianças chorando? Você fez isso por cálculo? Ou porque seu coração não suportava a dor delas?" "Do coração", sussurrou ela. "E quando os meninos te abraçaram pela primeira vez, o que você sentiu?" "Toca!" "Que finalmente estava onde deveria estar. Isso é a verdade. Todo o resto são manipulações de Sofia." Naquela noite, ambos sentaram-se à mesa da cozinha até o amanhecer, conversando sobre o passado, sobre a dor, sobre o que significa amor verdadeiro. E pela primeira vez em dias, Lívia sentiu que talvez seu lugar fosse ali, não por alguma necessidade subconsciente de vingança, mas porque seu coração escolheu aquela família. Mas seria o suficiente para enfrentar os próximos ataques de Sofia. A paz após a conversa noturna de Ricardo com Lívia durou apenas alguns dias. Sofia, sentindo que sua influência diminuía, decidiu atacar finalmente. Na quinta-feira de manhã, quando Ricardo estava no escritório e Lívia ajudava os meninos a se vestirem para ler, um elegante Mercedes chegou à casa. Do carro saiu um homem acima dos 40, vestido com um terno caro. Maximiliano Almeida, primo de Ricardo e advogado da família. Sofia o recebeu na porta como um aliado. "Obrigada por vir tão rápido", disse ela, conduzindo-o para a sala. "A situação é pior do que eu pensava." Maximiliano olhou ao redor da casa. Seu olhar se fixou em Lívia, que ajudava Samuel com as letras. "Essa é a garota?" Má perguntou ele em voz baixa. "Sim, Lívia Maia, 23 anos, sem formação, sem família, mas com grande determinação para se infiltrar na vida do meu irmão." Maximiliano assentiu. Como advogado da família, administrava parte do patrimônio dos Almeida há anos e entendia perfeitamente o que significaria a presença de uma jovem esposa na vida de Ricardo. Divisão de herança, novos direitos sobre o patrimônio, sucessão complicada. "As crianças a amam", observou ele, observando Sérgio e Samuel rirem com Lívia. "É exatamente esse o problema", respondeu Sofia. "Ricardo está cego pela gratidão. Ele pensa que se apaixonou por ela. E ela desempenha muito bem seu papel de babá ideal. O que você propõe?" Sofia sorriu friamente. "Quero que ele apareça aqui esta noite. Vou organizar uma intervenção familiar. Você, eu, talvez a tia Cristina. Mostraremos a Ricardo como essa situação se apresenta de fora. E se ele não concordar?" "Ele concordará. Ele está sozinho, desorientado. Quando vir que toda a família considera o relacionamento dele um erro, ele entenderá." Naquela noite, quando Ricardo voltou do trabalho, encontrou uma reunião incomum na sala. Sentados à mesa grande estavam Sofia, Maximiliano e tia Cristina, a irmã de seu falecido pai, uma mulher severa acima dos 70. "O que é isso?" perguntou ele, sentindo a tensão aumentar. "Sente-se, Ricardo", disse Sofia com aparente calma. "Precisamos conversar. Onde está Lívia? Onde estão os meninos?" Lívia saiu com as crianças para passear. "Pedi que fizessem isso. É uma conversa familiar." Ricardo sentou-se, mas toda a sua postura expressava resistência. "Ricardo", começou tia Cristina com sua voz autoritária, "recebemos notícias preocupantes sobre sua situação doméstica." "Que situação?" Sobre essa garota que mora na sua casa", interveio Maximiliano.
Entendemos que após a morte da Ana você precisou de ajuda com as crianças, mas isso foi longe demais. Longe demais. Ricardo sentiu a raiva aumentar. Lívia salvou meus filhos. Pela primeira vez em meses, eles estão felizes. E você se aproveita da gratidão dela, disse Sofia, uma garota jovem e solitária que busca uma casa desde a infância. Claro que ela fará de tudo para agradar você e as crianças. Isso não é verdade. Ricardo, tia Cristina inclinou-se para a frente. Você tem 34 anos. É rico, educado, tem posição social. E ela, uma órfã sem educação, sem futuro. Você realmente acredita que isso é um acaso? Ricardo levantou-se bruscamente. Basta dessas insinuações. Ah, não são insinuações, disse Maximiliano, abrindo uma pasta. São fatos. Verifiquei o passado dela. 5 orfanatos, 3 trabalhos temporários, nenhum relacionamento estável. Um caso clássico de alguém buscando estabilidade a qualquer custo. E agora o mais interessante, acrescentou Sofia triunfantemente. Conte a ele sobre a mãe dela, Maximiliano. O advogado tirou uma foto que Ricardo já tinha visto. Maria Maia, camareira contratada por seus avós em 1999. Demitida após 2 anos, devido a uma gravidez fora do casamento. De acordo com os documentos, recebeu uma indenização e desapareceu. O que isso tem a ver? Perguntou Ricardo, embora sentisse o coração começar a bater mais rápido. Tudo, respondeu Sofia. Essa garota não apareceu aqui por acaso. Subconscientemente ela procurou este lugar, o lugar de onde sua mãe foi expulsa. E agora ela quer recuperar o que sua família perdeu, acrescentou Maximiliano. Uma casa, dinheiro, posição social. Tia Cristina assentiu com a cabeça. Ricardo, você é suscetível a manipulações. Ana morreu há menos de 1 ano, você está sozinho, ferido. Essa garota explora isso perfeitamente. Chega! Gritou Ricardo. Não vou permitir que vocês falem assim de alguém que... De quem? Sofia o interrompeu. De quem você ama? Ricardo, ouça a si mesmo. Você a conhece há 3 meses. Nesse momento, Lívia entrou na sala com as crianças. Sérgio e Samuel imediatamente sentiram a tensão. O que está acontecendo? Perguntou ela baixinho, vendo a reunião à mesa. Todos olharam para ela. Tia Cristina com desaprovação, Maximiliano com frio interesse, Sofia com triunfo. Lívia, disse Ricardo, tentando controlar a voz. Esta é minha família. Vieram para te conhecer, mas as crianças sentiram a mentira. Samuel aproximou-se do pai. Papai, por que todos estão olhando assim para a Lívia? É porque adultos às vezes têm conversas difíceis, respondeu tia Cristina por ele. Meninos, subam. Os adultos precisam conversar. Não! Gritou Sérgio. A Lívia fica com a gente. Foi como jogar uma faísca em um barril de pólvora. Viram? Disse Sofia com triunfo. Ela os subornou completamente. Isso é manipulação, não amor. Lívia sentiu lágrimas nos olhos. Pegou as mãos dos meninos. Vamos, queridos. Vamos esperar lá em cima. Mas ao se virar, ouviu as palavras de tia Cristina que a destruiriam. Quanto você quer para ir embora? 100 mil? 200? Cada um tem seu preço. Lívia parou como uma estátua. Lentamente virou-se para a mulher mais velha. Estou ouvindo? Quanto dinheiro você precisa para deixar esta casa e não voltar? 200 mil são suficientes? 300? Certamente mais do que você já teve. O silêncio que se seguiu foi profundo como um túmulo. Nem as crianças se mexeram. Aquilo era guerra. E Lívia acabara de entender que a perdera antes mesmo de começar. A proposta da tia Cristina pairava no ar como veneno. Lívia permaneceu imóvel, segurando as mãos de Sérgio e Samuel, que sentiram que algo terrível estava acontecendo. Quanto? Repetiu a mulher mais velha com fria determinação. 200 mil são suficientes? 300? Certamente mais do que você já teve. Ricardo levantou-se bruscamente, o rosto pálido de raiva. Como ousa? E gritou para a tia. Como ousa oferecer dinheiro por... Por quê? Sofia o interrompeu. Por ir embora de uma mulher que explora sua fraqueza? Ricardo, acorde! Essa é a solução para todos. Lívia sentiu as pernas fraquejarem.
Todas as piores memórias dos orfanatos voltaram de uma vez. Ser indesejada, comprada, vendida, tratada como um objeto. Lívia, sussurrou Samuel, puxando-a pela mão. Por que essa senhora quer te dar dinheiro? Como explicar a uma criança de 5 anos que adultos às vezes são cruéis sem motivo? Que existem pessoas que veem no amor apenas interesse. Vamos, queridos, disse ela com a voz fraca. Vamos subir, mas Sérgio não se moveu. Olhou para a tia Cristina com uma raiva que chocou a todos. Você é má, disse ele em voz alta. Lívia não nos deixou quando chorávamos. Ela é boa. Sérgio, começou a tia. Não, o menino ainda mais alto. Papai, diga a ela que a Lívia fica com a gente. Todos olharam para Ricardo. Era o momento da verdade. O homem olhou para Lívia, para seu rosto pálido, as lágrimas nos olhos, a forma como instintivamente protegia seus filhos da crueldade dos adultos. Quero que todos vocês saiam da minha casa, disse ele em voz baixa, mas firme. Ricardo, começou Sofia. Imediatamente, gritou ele. Como ousam entrar na minha casa e ofender uma mulher que salvou meus filhos? Maximiliano levantou-se arrumando os documentos. Ricardo, você está cometendo um erro. Quando essa fachada de amor acabar e você ficar com um processo de pensão alimentícia e divisão de bens, não diga que não o alertamos. Saia! Tia Cristina pegou sua bolsa com uma expressão de orgulho ferido. Seu pai ficaria envergonhado, disse ela friamente. Os Almeidas sempre tiveram classe. Classe não é ofender pessoas inocentes, respondeu Ricardo. Quando todos saíram, Sofia ficou por último. Aproximou-se do irmão. Você vai destruir sua vida, sussurrou ela. E a vida dessas crianças. A única coisa que estava destruída nesta casa era a paz. Desde que você chegou. Sofia olhou para Lívia com ódio frio. Isso ainda não acabou, disse ela em voz baixa para que só ela ouvisse. Encontrarei uma maneira de mostrar a todos quem você realmente é. Quando a porta se fechou, um silêncio caiu na casa. Lívia ainda estava imóvel, tremendo. Só agora ela entendeu o que tinha acabado de acontecer. Ricardo se colocou contra toda a família por ela. Lívia aproximou-se dele com cautela. Tudo bem? Ela ergueu os olhos cheios de lágrimas para ele. Por que você fez isso? Sussurrou ela. O que eu fiz? Por que você me defendeu? Agora toda a sua família ama. Essa não é minha família, ele a interrompeu. Minha família é você e esses 2 meninos. Todo o resto não importa. Sérgio e Samuel abraçaram Lívia de ambos os lados. Você não vai embora, vai? E perguntou Samuel. Mesmo por dinheiro? Lívia se agachou para ficar na altura deles. Não, queridos. Não vou embora. Nunca vou deixá-los. Naquela noite, quando as crianças já dormiam, Lívia chorou em seu quarto por muito tempo. Não de tristeza, mas de alívio. Pela primeira vez na vida, alguém a defendeu. Alguém apostou nela, mesmo que isso lhe custasse caro. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, Ricardo estava calmo, mas determinado. Lívia, disse ele, preciso te dizer algo. Estou ouvindo. O que aconteceu ontem? Ele hesitou. Não quero que você se sinta obrigada a ficar por gratidão. Lívia largou a xícara. O que você quer dizer? Se você quiser ir embora, eu entenderei. O que Sofia disse sobre sua mãe, sobre motivações subconscientes, talvez ela esteja certa. Talvez você realmente esteja procurando algo que essa família tirou da sua família. Lívia ficou em silêncio por um longo tempo, olhando pela janela para o jardim onde sua mãe talvez trabalhou. Sabe de uma coisa? Disse ela finalmente. Talvez sua irmã esteja certa. Talvez eu realmente me sentisse em casa aqui porque minha mãe morava aqui. Talvez eu estivesse procurando este lugar subconscientemente. O coração de Ricardo parou. Mas ela continuou. Isso não muda o fato de que me apaixonei por essas crianças. E por você. Não por dinheiro, não por cálculo, mas porque você é um homem bom e um pai. Ricardo sentiu lágrimas nos olhos. Lívia. Não vim aqui para recuperar algo perdido. Vim para encontrar meu lugar. E o encontrei em seus corações.
Aquilo foi a mais pura declaração de amor que ele já havia ouvido. Não estava cheia de grandes palavras ou promessas. Era simplesmente sincera. Mas ambos sabiam que a guerra contra Sofia estava apenas começando. Uma semana após a intervenção familiar, a vida na casa dos Almeida voltava lentamente ao normal. Ricardo estava mais do que nunca certo de sua decisão. Todos os dias ele via como Lívia cuidava dos meninos com amor, como se encaixava naturalmente em sua rotina familiar. No entanto, a paz foi perturbada por um telefonema do escritório. Senhor Almeida, disse a secretária com voz preocupada, o senhor tem uma visita do Conselho Tutelar hoje. Não foi agendado. Ricardo franziu a testa. Conselho Tutelar para quê? 1 hora depois, em seu escritório, sentava-se uma elegante mulher acima dos 50, apresentando-se como Teresa Wojcik, do Departamento de Proteção à Criança. Senhor Almeida, disse ela sem rodeios, recebemos uma denúncia sobre as condições de cuidado de seus filhos. Que denúncia? Anônima, mas muito detalhada. Que o senhor contratou para cuidar de crianças traumatizadas uma pessoa sem qualificações, sem verificações, sem referências. A pessoa que fez a denúncia sugere que isso pode ameaçar o bem-estar das crianças. Ricardo sentiu o sangue começar a ferver. Sofia. Tinha que ser Sofia. Meus filhos estão felizes e seguros, disse ele com calma. A senhorita Maia é uma babá maravilhosa. Entendo seu ponto de vista, mas os procedimentos são procedimentos. Precisamos realizar uma inspeção domiciliar e avaliar a situação. Estou marcada para amanhã às 10. Naquela noite, Ricardo contou a Lívia sobre a visita do Conselho Tutelar. É a Sofia, não é? Perguntou ela, embora soubesse a resposta. Certamente. Mas não se preocupe. Qualquer um que passe 5 minutos com você e com as crianças verá o quanto se amam. Lívia, no entanto, não estava convencida. Sabia como os funcionários públicos trabalhavam. Eles viam procedimentos, documentos, certificados. Não viam o amor. No dia seguinte, a senhora Wojcik chegou pontualmente. Era uma pessoa de abordagem fria e burocrática que fazia anotações em um caderno durante cada conversa. Quantos anos a senhora tem, senhorita Maia? E começou ela. 23. Formação? Ensino médio. Qualificações pedagógicas? Não tenho qualificações formais, mas experiência em cuidar de crianças? Trabalhei em um orfanato. Ajudei em um jardim de infância. Onde estão os documentos que comprovam essa experiência? Lívia sentiu o coração começar a bater mais rápido. O orfanato em Curitiba foi fechado há 3 anos. O jardim de infância foi um trabalho informal. Não tenho os documentos, admitiu ela. A senhora Wojcik escreveu algo no caderno. E há quanto tempo conhece o senhor Almeida? Há 4 meses. 4 meses, repetiu a funcionária. E a senhora mora nesta casa desde então? Sim, mas não é um período muito curto para confiar à senhora os cuidados de crianças traumatizadas? Ricardo não aguentou. Senhora, posso dizer algo? Meus filhos choraram sem parar por 8 meses. Nenhuma babá qualificada conseguiu ajudá-los. Lívia os acalmou no primeiro dia. Entendo o envolvimento emocional do senhor como pai, respondeu a senhora Wojcik friamente. Mas nossos padrões são claros. Cuidar de crianças exige qualificações adequadas, especialmente quando as crianças passaram por um trauma. Nesse momento, Sérgio e Samuel entraram correndo na sala, voltando da escola. Lívia! Gritaram simultaneamente, correndo para abraçá-la. A senhora Wojcik observou a cena atentamente. Meninos, disse ela, posso conversar com vocês? As crianças olharam para ela desconfiadas, mas assentiram. Como vocês se sentem com a senhorita Lívia? Nabas bem, respondeu Samuel. E às vezes ela é má com vocês? Grita pune? Sérgio balançou a cabeça energicamente. A Lívia nunca grita. Quando fazemos algo errado, ela conversa conosco. E nos conta sobre a mamãe quando estamos tristes. Sobre a mamãe. Sim, interveio Samuel.
A Lívia diz que a mamãe nos ama do céu e que podemos escrever para ela no diário. A senhora Wojcik escreveu algo em seu bloco. E vocês gostariam que a senhorita Lívia ficasse com vocês? Para sempre, gritaram simultaneamente. Mesmo que viesse outra senhora, que tivesse diplomas e certificados. Os meninos se olharam e depois para Lívia. Nós não queremos diplomas, disse Sérgio seriamente. Nós queremos a Lívia. A visita durou mais 1 hora. A senhora Wojcik inspecionou os quartos das crianças, verificou as condições de moradia, fez perguntas detalhadas sobre a rotina diária. Senhor Almeida, disse ela ao final, as crianças parecem felizes e as condições de moradia são excelentes. Mas formalmente, a senhorita Maia não atende aos padrões de cuidado infantil para crianças que passaram por um trauma. O que isso significa? Significa que terei que recomendar a contratação de uma pessoa qualificada ou o encaminhamento das crianças a um especialista que avalie se o estado atual não prejudica o desenvolvimento delas. Naquela noite, Lívia sentou-se no jardim, olhando para as estrelas. Sentia-se encurralada. De um lado, 4 meses de felicidade com crianças que amou como se fossem suas. De outro, a fria realidade dos procedimentos oficiais. Ricardo a encontrou lá à meia-noite. Você está pensando em desistir? Perguntou ele, sentando-se ao lado. Estou pensando no que será melhor para Sérgio e Samuel, respondeu ela em voz baixa. Talvez eles realmente precisem de alguém com formação, alguém que saiba mais sobre psicologia infantil. Lívia, olhe para mim. Ela virou a cabeça. Essas crianças te amam mais do que tudo no mundo. Estão felizes pela primeira vez em 1 ano. Nenhum diploma no mundo substituirá isso. Mas e se o conselho tutelar me tirar o direito de cuidar deles? E se eles concluírem que sou inadequada? Ricardo pegou sua mão. Isso não vai acontecer. Encontraremos uma maneira. Talvez você consiga fazer alguns cursos, certificados, em 4 meses, pelo tempo que for preciso. Naquela noite, ambos sabiam que enfrentariam a luta mais difícil, não contra a família, mas contra o sistema. E às vezes valoriza mais os papéis do que os sentimentos reais. As 2 semanas seguintes foram de ação intensa para Ricardo. Ele decidiu lutar por Lívia e sua família, usando todos os meios ao seu alcance. O primeiro passo foi encontrar o melhor advogado de família de São Paulo, Anna Kowalska, uma mulher acima dos 40, com reputação de implacável, mas justa. Ouviu toda a história. Senhor Almeida, disse ela, formalmente o conselho tutelar tem razão. A senhorita Maia não tem qualificações, mas a lei também lhe dá, como pai, o direito de escolher o cuidador para seus filhos. O que a senhora propõe? Precisamos de pareceres de especialistas. Um psicólogo infantil que avalie o estado emocional dos meninos. Um pediatra que confirme que eles estão saudáveis e bem cuidados. E o mais importante, precisamos de documentação do progresso que as crianças fizeram sob os cuidados da senhorita Maia. Ricardo assentiu. Quanto tempo temos? O conselho tutelar provavelmente nos dará 1 mês para apresentar documentos adicionais. Precisamos aproveitar cada dia. Naquela noite, Ricardo contou o plano para Lívia. Quero que você comece a manter um diário detalhado, disse ele. Anote tudo. Como os meninos reagem a diferentes situações, quais métodos você usa, que progressos eles fazem. Lívia estava cética. Ricardo, eu não sou psicóloga. Não sei usar termos científicos. Você não precisa. Apenas escreva a verdade. Sobre como Sérgio parou de chorar pela primeira vez em 1 mês. Sobre como Samuel aprendeu a falar sobre a mãe sem tristeza. Sobre os pequenos milagres cotidianos que acompanham. Simultaneamente, Ricardo marcou uma consulta com a doutora Maria Costa, renomada psicóloga infantil da USP. Doutora Costa, disse ele durante o primeiro encontro. Meus filhos passaram por um trauma imenso após a morte da mãe. A atual cuidadora, Lívia, os ajudou de uma forma que parecia impossível.
Mas o conselho tutelar questiona as qualificações dela. A doutora Costa era uma mulher acima dos 50, de olhos calmos e sábios. O senhor trará as crianças para avaliação? Sim, mas gostaria que a senhora conhecesse Lívia primeiro. Visse como ela trabalha com os meninos. No dia seguinte, a doutora Costa veio à casa dos Almeida. Observou por 3 horas como Lívia cuidava das crianças, brincou com elas, ajudou-as com a lição de casa, ouviu suas histórias sobre a escola. O que mais interessou a psicóloga foi a situação em que Sérgio de repente começou a chorar, porque um colega na escola disse que crianças sem mãe são famílias incompletas. Lívia não tentou acalmar o menino com clichês nem distraí-lo. Em vez disso, sentou-se ao lado dele e disse: "Sabe, Sérgio, famílias têm formatos diferentes. Algumas têm mãe e pai, outras só mãe ou só pai. Algumas têm avós, tias ou cuidadores. Mas todas as famílias verdadeiras têm algo em comum: amor. E nossa casa está cheia de amor. Mas a mamãe não tem", soluçou o menino. "A mamãe existe", respondeu Lívia calmamente. "Ela está no seu coração, no sorriso do papai, quando ele olha para você, na forma como Samuel se preocupa com você. Mamãe não desapareceu, Sérgio. Ela apenas está conosco de outra forma." A doutora Costa fazia anotações e seu rosto expressava crescente interesse. Após os exames das crianças, que ocorreram em uma atmosfera amigável de brincadeira, a psicóloga pediu uma conversa a sós com Ricardo e Lívia. "A situação de vocês é incomum", começou ela. "Raramente vejo crianças que, em tão pouco tempo, fizeram progressos tão significativos no processamento do trauma." "O que a senhora quer dizer?", me perguntou Ricardo. Sérgio e Samuel passaram por todas as fases do luto de forma saudável e natural. Eles não negam a tristeza, mas também não se afundam nela. Conseguem falar sobre a mãe com amor, sem dor desesperadora. É exatamente o que esperamos de uma terapia de luto bem-sucedida. Ela olhou para Lívia. "E a senhora, apesar da falta de formação formal, aplica intuitivamente os melhores métodos terapêuticos. Não foge de temas difíceis, mas também não permite que as crianças se percam neles. É um talento raro. Isso significa que as crianças estão bem?", perguntou Lívia com esperança. "As crianças não estão apenas bem. Estão felizes, emocionalmente saudáveis e fortemente ligadas tanto ao pai quanto a você. Qualquer um que tentasse mudar essa situação agora lhes causaria um enorme dano." A doutora Costa escreveu um parecer detalhado, no qual enfatizou o talento excepcional de Lívia para trabalhar com crianças e recomendou deixar a situação atual inalterada. Mas o momento mais importante foi o que aconteceu uma semana depois. Lívia estava com os meninos no diário para a mamãe, quando Samuel perguntou de repente: "Lívia, a mamãe do céu vê que você está conosco?" Lívia hesitou por um momento. "Acho que sim." "Por que você pergunta?" "Porque acho que a mamãe está feliz", disse Sérgio. "Que ela tem alguém que cuida de nós quando ela não pode. E quer saber de uma coisa?" E adicionou Samuel: "Desenhei nossa nova família. Quer ver?" Ele tirou uma folha na qual desenhou 4 figuras de mãos dadas. Abaixo escreveu com letras trêmulas: Papai, nova mamãe, Sérgio e Samuel. Lívia sentiu lágrimas nos olhos. "Nova mamãe", sussurrou ela. "Sim", disse Sérgio. "Porque embora a mamãe Ana esteja no céu, você é nossa mamãe na terra." Naquela noite, Ricardo encontrou o desenho na geladeira. Ficou ali por muito tempo, olhando para aquelas 4 figuras simples. Era isso. Seus filhos escolheram seu próprio futuro. No dia seguinte, ligou para a advogada. "Dona Ana, quero pedir oficialmente a permissão para me casar com Lívia e quero que ela seja a mãe legal dos meus filhos." "O senhor tem certeza?" Ele olhou pela janela para o jardim, onde Lívia correria com os meninos no dia seguinte. Todos os 3 rindo despreocupadamente. "Nunca tive tanta certeza em minha vida." No dia de finados, 1º de novembro, Ricardo propôs algo que por meses
Parecia impossível. Lívia, disse ele durante o café da manhã, gostaria de ir ao cemitério hoje com os meninos, para o túmulo de Ana. Lívia olhou para ele surpresa. Você tem certeza? As crianças ainda podem não estar prontas. Acho que estão, respondeu ele, olhando para os filhos. Não é mesmo, meninos? Sérgio e Samuel trocaram olhares. Por 6 meses, evitaram o assunto, como se uma visita ao cemitério pudesse trazer de volta a dor dos primeiros meses após a morte da mãe. A Lívia vai com a gente? Ele perguntou Samuel. Se ela quiser. Lívia hesitou. Teria o direito de estar em um momento tão íntimo? Sua presença não seria uma violação da memória de Ana? Quero ir, disse Sérgio decididamente. Mas quero fazer algo para a mamãe. Nas 2 horas seguintes, prepararam-se para a visita. Sérgio e Samuel desenharam quadros. Um mostrava a casa com 4 figuras, como naquele desenho na geladeira. O outro mostrava a mãe com asas de anjo, sorrindo para eles do céu. Lívia os ajudou a escrever cartas. Querida mamãe, escreveu Sérgio com letras trêmulas. Agora temos a Lívia. Ela nos ama e fala sobre você. Você está feliz? Sérgio escreveu. Mamãe, lembro das suas canções. A Lívia também canta para nós, mas outras. Tudo bem? O cemitério estava tranquilo, coberto por uma garoa de outono. O túmulo de Ana estava arrumado. Ricardo o visitava regularmente, mas sempre sozinho. As crianças o viam pela primeira vez. Na lápide de mármore negro, a foto de sua mãe, ela sorria, parecia jovem e feliz. E baixo a inscrição Ana Almeida. Amante, esposa e mãe, 1988-2024. Os meninos ficaram em silêncio por um longo tempo. Lívia segurava suas mãos, sentindo a tensão deles. Finalmente, Samuel aproximou-se do monumento. Oi, mamãe, disse ele baixinho. Vimos te visitar. Sérgio colocou o desenho perto da lápide. Mamãe, esta é nossa nova família. Papai, nós e a Lívia. A Lívia é muito boa. Acho que vocês se gostariam. Ricardo ficou a uma certa distância, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. Pela primeira vez em meses chorava, mas não de dor e sim de gratidão. Papai, e Samuel aproximou-se dele. Você pode dizer para a mamãe que estamos bem? Ricardo ajoelhou-se perto do túmulo da esposa. Ana, disse ele baixinho, queria te dizer que a encontrei. Aquela pessoa sobre quem você escreveu na carta. Alguém que será uma boa mãe para nossos filhos. Virou-se para Lívia, que estava a poucos passos atrás. Lívia, você pode vir aqui? Ela hesitou por um momento, mas encorajada por um aceno de Sérgio, aproximou-se do monumento. Ana, continuou Ricardo, esta é Lívia, a mulher que salvou nossos filhos. Que os ensinou que é possível amar você e, ao mesmo tempo, abrir o coração para alguém novo. Colocou a mão na lápide de mármore. Sei que onde quer que esteja, você se alegra que os meninos estejam felizes. E sei que entenderá se eu pedir a Lívia para ficar conosco para sempre. Virou-se para Lívia. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas também de determinação. Lívia Maia, disse ele. Ajoelhando-se em um joelho perto do túmulo de sua primeira esposa, você aceita ser minha esposa? Você aceita ser a mãe de Sérgio e Samuel? O silêncio que se seguiu estava carregado de emoção. Lívia olhava para o homem ajoelhado diante dela, para os 2 meninos que seguravam as mãos e a olhavam com esperança, para o monumento da mulher que lhes deu a vida e uma bênção para o amor. Sim, sussurrou ela e depois mais alto. Sim, eu aceito. Sérgio e Samuel correram para abraçá-la e Ricardo levantou-se e a abraçou gentilmente. Ana, disse ele ao monumento, obrigado. Pelos filhos, pelo amor, por me mostrar que um coração pode amar 2 vezes. Enquanto voltavam para casa, Sérgio segurava a mão de Lívia. Lívia, quando você se tornar nossa mamãe, vai nos punir quando fizermos algo errado. Vou ensinar a vocês o que é certo e o que é errado, respondeu ela, mas sempre com amor. E você vai nos amar tanto quanto a mamãe Ana? Perguntou Sérgio. Lívia parou e se agachou para ficar na altura deles. Ouçam-me com atenção, disse ela seriamente.
A mamãe Ana será sempre a sua primeira mamãe. Aquela que lhes deu a vida, que os gerou e amou desde os primeiros momentos. Eu não posso nem quero substituí-la. Os meninos ouviam atentamente. Mas posso ser a mãe de vocês, continuou ela. A mãe que estará com vocês todos os dias, que os ajudará a crescer, a aprender, que os abraçará quando estiverem tristes. Isso é suficiente? Será maravilhoso, disse Samuel abraçando-a. Teremos 2 mamães, adicionou Sérgio, uma no céu e uma na terra. Naquela noite, quando as crianças já dormiam, Ricardo e Lívia sentaram-se na sala, planejando o futuro. O conselho tutelar retirou suas objeções, disse Ricardo. A opinião da doutora Costa foi tão convincente que ninguém mais questiona o seu papel na vida dos meninos. E sua família? Se perguntou Lívia. Sofia certamente não aceitará nosso casamento. Sofia terá que aceitar. Ou nos aceita ou não fará parte de nossas vidas. Ele olhou pela janela para o jardim onde amanhã as crianças brincariam. Sabe, Lívia, disse ele abraçando a esposa. Há 1 ano eu achava que minha vida havia acabado com Ana. Mas agora entendo que ela não acabou. Transformou-se em algo diferente, mas igualmente belo. Você acha que seremos felizes? Acho que já somos, respondeu ele, beijando sua testa. O resto é apenas tempo. 6 meses depois, em uma noite de maio, a casa dos Almeida fervilhava de vida, como nunca antes. Ricardo e Lívia se casaram secretamente na igreja de Santa Maria Madalena, na presença apenas de amigos mais próximos e, claro, de Sérgio e Samuel como padrinhos. Sofia não veio. Apenas enviou um cartão frio com votos de felicidade e a informação de que desejava felicidade, embora não compartilhasse a decisão do irmão. Mas Maximiliano, após longas conversas com Ricardo e depois de ele mesmo ter testemunhado quem Lívia era, pediu desculpas por seu comportamento anterior e apareceu na cerimônia. Agora, enquanto o sol se punha atrás das janelas da sala, toda a família estava sentada à mesa, celebrando algo especial. Foi o melhor aniversário da minha vida, gritou Samuel, olhando para o bolo em formato de castelo que Lívia havia feito uma vez em casa. E o meu também, adicionou Sérgio. Porque pela primeira vez tivemos uma mãe de verdade que nos cantou parabéns. Os meninos haviam acabado de completar 6 anos. Pela primeira vez desde a morte de Ana, puderam comemorar aniversários sem lágrimas, sem memórias de como a mamãe sempre fazia bolo de chocolate. Lívia os ensinou que é possível lembrar desses aniversários com amor e, ao mesmo tempo, criar novas e igualmente belas memórias. E sabe de uma coisa? Disse Ricardo levantando-se da mesa. Tenho uma surpresa para todos vocês. Aproximou-se do escrivaninha e tirou uma pequena caixa antiga. Esta é uma cápsula do tempo, explicou ele. Cada um de nós colocará algo especial nela e depois a enterraremos no jardim. Em 10 anos, a desenterraremos e veremos o que sentimos neste momento. Sérgio bateu palmas. Eu sei o que vou colocar. Correu para o andar de cima e, após um momento, voltou com um desenho. Era uma imagem mostrando 4 figuras sob um arco-íris. Abaixo, escreveu com lápis de cor: Minha melhor família do mundo. Samuel também correu buscar seu tesouro. Era um certificado para a melhor mãe do mundo, que ele escreveu sozinho para Lívia, com muitos erros de ortografia, mas com um coração enorme. Lívia hesitou por um momento. E então aproximou-se da cômoda e tirou uma pequena moldura com uma foto. A primeira foto em que estavam todos os 4 juntos, tirada no jardim 1 mês após sua chegada. Esta é a foto do nosso primeiro sorriso verdadeiro como família, disse ela. Quero guardá-la para sempre. Ricardo foi o último a se aproximar da caixa. Em sua mão havia uma folha de papel dobrada. Este é um bilhete, disse ele baixinho, para o meu eu do futuro. Em 10 anos, lerei o que senti hoje. Quando todos os tesouros foram colocados na caixa, todos foram juntos para o jardim.
Ricardo cavou um buraco sob um velho carvalho, o mesmo sob o qual, um ano antes, Lívia brincara pela primeira vez com os meninos. Cerimoniosamente, enterramos nossas memórias do ano mais bonito de nossas vidas, disse Ricardo. E Lívia e os meninos jogaram uma pá de terra na caixa. Quando voltaram para casa, Sérgio e Samuel já estavam muito cansados. Lívia os banhou e os colocou na cama, cantando uma canção de ninar que aprendera com Dona Eva do orfanato. Mamãe Lívia? Perguntou Sérgio, já deitado sob o edredom. O coração de Lívia parou por um momento. Pela primeira vez, ele a chamou de mamãe sem nenhum adendo. Sim, querido. Você acha que a mamãe Ana do céu vê o quão felizes somos? Tenho certeza que ela vê, respondeu ela, acariciando a cabeça dele. E que ela está muito feliz. Que bom, suspirou Samuel, porque eu gostaria que ela soubesse que não a esquecemos, mas que também amamos você. Podemos amar mais de uma mamãe, certo? Adicionou Sérgio. Podemos, querido. O coração tem espaço para muito amor. Quando as crianças adormeceram, Ricardo e Lívia saíram para a varanda. A noite estava quente, cheia do perfume de lilás e flores de maio. Sabe, Lívia, disse Ricardo abraçando a esposa. Há um ano eu achava que minha vida teria acabado com Ana. Mas hoje entendo que ela não acabou, transformou-se em algo diferente, mas igualmente belo. Você acha que seremos felizes? Acho que já somos, respondeu ele, beijando sua testa. O resto é apenas tempo. Naquela noite, quando já estavam na cama, Lívia pensava nos estranhos caminhos do destino. Uma menina abandonada como bebê, criada em orfanatos, que passou a vida procurando um lugar onde pudesse ficar. E finalmente o encontrou na casa onde sua mãe trabalhou um dia, em uma família que precisava de cura tanto quanto ela. Seria acaso? Destino? Ou talvez apenas o amor que sempre encontra o caminho para corações abertos? Ela não sabia, mas sabia de uma coisa. Pela primeira vez em sua vida, estava exatamente onde deveria estar. A casa cheirava a felicidade. As crianças dormiam tranquilamente e o marido estava deitado ao seu lado, respirando ritmicamente em seu sono. Lá fora, o vento sussurrava nas copas das árvores. E em algum lugar distante, no cemitério de São Paulo, no túmulo de uma jovem mulher, jaziam flores murchas e um bilhete das crianças. Mamãe Ana, estamos bem e lembramos de você, seus filhos e sua nova mamãe. A história deu a volta completa. Terminava onde começou, em uma casa cheia de amor, onde as crianças finalmente pararam de chorar e começaram a rir. E às vezes, quando a família inteira se sentava junto à mesa da cozinha à noite, Lívia podia jurar que ouvia mais uma voz calma, mas clara, dizendo: obrigada. Espero sinceramente que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdos semelhantes. Deixe seu like e escreva nos comentários o que você achou dela. Até o próximo vídeo!